Em primeiro lugar, eu queria registrar uma satisfação de estar aqui presente, atendendo um convite de um amigo, o professor Rafael Moreno, que é professor conhecido de vocês. Parabenizá-los pela iniciativa de constituir um curso como esse, uma iniciativa bastante importante, bastante relevante, e torço para que ela renda muitos frutos para todos os alunos. Eu fui informado aqui pelo colega, desculpa o seu nome, pelo David, de que agora dia 14 já tem a primeira fase da prova de vocês aqui em São Paulo. Então, está próximo. Desejo redobrada boa sorte na realização dessa prova, que tudo dê certo e que o caminho de vocês seja muito vitorioso. Eu falei com o David e queria fazer esse acordo com vocês, que é o seguinte: como eu não sou defensor, eu sou advogado, eu não sou da área de concurso público, e o nosso tema, né, o recorte do tema é muito amplo, a gente vai ter que passar por todos os recursos em espécie, tratar de uma parte da teoria geral dos recursos e ainda tratar das ações autônomas de impugnação, reclamação, mandado de segurança, contrato judicial, ação rescisória, ação anulatória de ato judicial. Então, como tem muito tema, eu queria, na medida do possível, que vocês, que estão mais no dia a dia do estudo para o concurso da Defensoria, me subsidiassem com aquilo que é importante e que mais cai. Eu dei agora o exemplo para o David que o último concurso da Defensoria, salvo engano, na segunda fase, eu sei disso porque o Rafael prestou esse concurso e ele me alertou disso. A segunda fase, acho que solicitou, pediu para que o candidato escrevesse uma peça processual que era uma ação de querela nulitatis. Não sei se vocês tiveram acesso a essa segunda fase. Não sei também se eu estou enganado no meu diagnóstico, mas acho que é isso. Baseado num exemplo clássico tratado pela doutrina relativa à querela nulitatis, que é a omissão ou a não integração de um dos polos da demanda por um litisconsorte necessário. Eu faço esse recorte inicial, ou essa recomendação inicial, esse acordo inicial com vocês, para que vocês me subsidiem para que eu consiga aprofundar naqueles pontos que talvez sejam mais relevantes para a prova de vocês, e para aqueles pontos menos relevantes a gente passe por eles, mas com uma profundidade um pouco menor em razão do nosso tempo. Um outro dado também que eu acho que é importante, não por experiência minha, mas por uma experiência que eu convivo, porque eu acompanhei de perto recentemente. Minha noiva, ela também presta concurso, ela foi aprovada agora recentemente no Ministério Público Federal, procuradora da República, e acompanhei a realidade dela desde quando se iniciou a preparação. Então eu acho que tem que ter esse equilíbrio muito grande entre o material que você usa com a composição da banca. O examinador de processo civil da banca da DPE de São Paulo, César, foi colega meu de pós-graduação. Meu nome está ali, eu sou mestre e doutorando em processo civil pela USP. O César cursou uma ou duas matérias comigo na pós. E pelo que eu percebi do que foi exigido na última prova da DPE em processo civil, posso estar enganado, mas foi o diagnóstico que eu fiz, foi em cima da doutrina do Fred Didier, do curso do Fred Didier, curso de processo civil, acho que, salvo engano, são 5 volumes, e, enfim, muita coisa, mas talvez mais valha compreender o raciocínio dele ou as ideias dele do que você resumir 5 volumes, né? Talvez você tenha um material seu de processo civil de consulta, e ir adicionando ideias ou posicionamentos importantes de acordo com a banca e de acordo com o material que a banca adota. Uma outra questão que eu acho que é importante é a abordagem que eu vou fazer hoje com vocês. Ela tenta ser a mais objetiva possível em razão da grande quantidade de temas que a gente tem para tratar, mas eu preciso passar uma visão um pouco crítica do cenário de recursos e de ações de impugnação
Porque são temas, na verdade, os recursos e as ações autônomas de impugnação são um tema que está na ordem do dia nos tribunais em matéria de processo civil. Se a gente analisar recentemente as grandes decisões, os grandes precedentes formados em matéria processual relativa ao novo código, a gente vai ver que boa parte deles diz respeito a recursos e ações autônomas de impugnação, notadamente recursos. E a gente vai passar por isso, mas um exemplo claro e recente é o repetitivo do STJ, eu tenho até o número dele aqui, oportunamente eu falo, que tratou do rol do artigo 1015 do agravo de instrumento, que vocês já devem ter acompanhado os debates, que eram se é um rol taxativo, se é um rol que comporta interpretação analógica, interpretação extensiva, que tipo de interpretação comporta o 1015, e, portanto, isso impacta diretamente no cabimento do recurso de agravo de instrumento. Bom, então, feitos esses esclarecimentos e contando com a colaboração de vocês para que vocês me subsidiem com aquilo que talvez seja de mais importante para a prova da Defensoria, em matéria de recursos e ações autônomas, eu gostaria de iniciar a aula fazendo uma breve revisitação da teoria geral dos recursos. Até porque uma parte do nosso tema diz respeito a juízo de admissibilidade, juízo de mérito dos recursos e efeitos dos recursos. O que eu acho de importante nessa matéria é vocês terem a seguinte forma de pensar. Talvez quando vocês apreendam o raciocínio, quando vocês forem ler a doutrina, preparar um material de vocês, fique mais fácil de compreender. O colega aqui antes da aula, legitimamente, corretamente, me fez uma pergunta a respeito de aplicabilidade da súmula do STF que falava sobre ofensa reflexa à Constituição para o cabimento do recurso extraordinário. Então, diante de tudo isso, o que eu quero passar para vocês em caráter de teoria geral dos recursos é uma capacidade de raciocínio em cima do tema. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente recorre, às vezes, à doutrina ou, enfim, ao modo como se ensina a teoria geral dos recursos, a gente aprende juízo de admissibilidade, juízo de mérito dos recursos como se fosse uma característica dos recursos diferente de qualquer outro instituto processual que também se sujeita a requisitos de admissibilidade e requisitos de mérito. Vocês aprenderam e convivem e têm conceitos pacíficos sobre condições da ação e mérito. Legitimidade, interesse e a distinção, o lado oposto da moeda com relação às condições da ação seria o mérito da demanda. Essa lógica entre juízo de admissibilidade e juízo de mérito, ela se aplica basicamente a qualquer ato postulatório no processo civil. E com os recursos não é diferente. Eu consigo traçar um paralelo entre juízo de admissibilidade dos recursos e juízo de admissibilidade da demanda, da ação. Juízo de mérito dos recursos e juízo de mérito da ação. Eu estudo a legitimidade como condição da ação. E também estudo a legitimidade como juízo de admissibilidade dos recursos. Eu estudo o interesse para propor a demanda, da mesma forma como eu estudo o interesse para a interposição recursal. Percebam que não são temas distintos ou temas dissociados e que alguém introjetou isso criando uma teoria geral dos recursos. Isso, na verdade, é uma característica inerente a praticamente todos os atos jurídicos. Ou pelo menos a boa parte dos atos postulatórios no âmbito do processo civil. Quando eu falo, portanto, quando eu faço essa divisão entre juízo de admissibilidade e juízo de mérito, o que eu estou transpondo para os recursos é uma análise muito semelhante que eu faço quando eu trato de condições da ação e mérito da demanda. Daí, portanto, o que a doutrina faz, no caso dos recursos, e vocês vão, dependendo do material, do curso que vocês estudem, por meio do qual vocês estudem, vocês vão encontrar uma divisão muito, muito característica do juízo de admissibilidade, que são os pressupostos intrínsecos e os pressupostos extrínsecos dos recursos no tocante ao juízo de admissibilidade.
Eu, particularmente, não gosto dessa divisão de admissibilidade dos recursos, que pode ser analogamente espelhado com o juízo de admissibilidade da demanda, obviamente cada um com suas especificidades. E um dos primeiros requisitos de admissibilidade dos recursos diz respeito a cabimento. E o que significa cabimento? Significa a identificação do recurso adequado para impugnar uma determinada decisão. Para a gente compreender melhor como é que se opera ou como é que funciona esse requisito de admissibilidade, eu preciso, em primeiro lugar, entender o que é decisão. E vocês, a essa altura do estudo de vocês sabem que decisão no processo civil é dividida de duas formas. Decisão interlocutória, aquela proferida antes do término do processo, e a sentença, que é o ato judicial decisório que coloca fim ao processo. Essa noção básica, ela foi fruto de uma polêmica muito grande num histórico recente do processo civil, porque não sei se vocês todos sabem, mas houve uma polêmica em torno do conceito de sentença no processo civil. E esse problema em torno do conceito de sentença, basicamente, se posicionou na dificuldade que o Código criou por conta da reforma legislativa de 2005, que mudou as regras do cumprimento de sentença, ou que introduziu as regras do cumprimento de sentença, para adaptar as regras do cumprimento de sentença, ele teve que fazer uma modificação no conceito de sentença. Código de 73 conceituava a sentença depois da reforma de 2005 a partir do seu conteúdo, ou seja, dizia-se que sentença era o ato que punha fim ao processo com base no artigo 467 ou 469 do Código anterior, 267 e 269 do Código anterior. E isso gerava um problema porque existiam inúmeras decisões proferidas no curso do processo sem que colocassem fim ao processo com o conteúdo decisório desses artigos e remanescia a dúvida se aquilo era sentença ou decisão interlocutória. Quando eu tenho uma dúvida em relação à natureza da decisão, eu tenho correlatamente uma dúvida com relação à natureza do recurso que eu uso para impugnar a decisão. Então percebam o seguinte, a importância grande de identificar qual é a natureza da decisão, ela basicamente é a mesma importância que serve para você identificar qual que é o recurso cabível diante de uma decisão. Se eu tenho certeza que aquela é uma decisão interlocutória, eu sei que dela possivelmente ou provavelmente pode caber agravo. E se aquela decisão eu sei que é sentença, eu tenho certeza que dela cabe apelação. Portanto, é importante, para fins de cabimento, ter consciência e ter noção do que é uma decisão interlocutória e do que é uma decisão classificada como sentença. E por que isso? Porque a gente sabe que o nosso sistema trabalha, muito embora eu possa ter no nosso sistema decisões parciais de mérito, ou seja, decisões interlocutórias com conteúdo de mérito e decisões finais de mérito, como é a sentença, eu tenho uma dualidade de regimes de impugnação de decisão no nosso código. Para todas as decisões interlocutórias, não para todas, mas para algumas decisões interlocutórias, sobretudo aquelas catalogadas no 1015, eu tenho a possibilidade de interposição de agravo de instrumento. Dentre as decisões passíveis de agravo de instrumento, estão as decisões parciais de mérito, que são decisões que resolvem o mérito, mas não colocam fim ao processo. Todos tranquilos com decisão parcial de mérito? Ou seja, dar um exemplo fácil, eu tenho pedidos cumulados, um dos pedidos é resolvido no curso do processo, o outro pedido continua para instrução. Aquele pedido resolvido no curso do processo é resolvido com uma decisão parcial de mérito, e dessa decisão parcial de mérito cabe agravo de instrumento. Muito bem. A ideia de cabimento, portanto, é estabelecer uma relação entre identificação da decisão para que eu consiga identificar qual que é o recurso cabível. Primeiro passo, a decisão é interlocutória ou sentença? Decisão interlocutória.
Sendo interlocutória, a decisão é recorrível de imediato, quer dizer, eu posso recorrer de imediato de uma decisão interlocutória? Como é que eu sei isso? Eu preciso ir no rol do 1015. A gente vai ver todas as polêmicas, mas para uma noção inicial, essa é a ideia que vale. Se eu sei que é sentença, no final das contas, eu preciso me valer de um outro tipo de recurso, que é o recurso de apelação. Mas não para por aí. Existem outras espécies decisórias que também desafiam outros tipos de recursos. Quando a gente está no âmbito dos tribunais, eu tenho outras duas espécies decisórias, que são as decisões monocráticas e os acórdãos, que são as decisões colegiadas. E da mesma forma como acontece com decisão parcial ou com decisão interlocutória e sentença, no âmbito dos tribunais, as decisões monocráticas e os acórdãos, da mesma forma, vão desafiar a necessidade de identificação de um recurso cabível. De novo, a gente está no tema do cabimento. Em regra, das decisões monocráticas, vai caber agravo interno, que é o mecanismo por meio do qual eu controlo a possibilidade ou não de ter sido produzida uma decisão monocrática. Contra os acórdãos, e aí vai caber uma boa quantidade de recursos, recurso especial, recurso extraordinário. Obviamente, de todas as decisões que eu falei até agora, interlocutória, sentença, acórdãos, decisões monocráticas, de absolutamente todas as decisões, cabe embargos de declaração. Os embargos de declaração têm essa característica, o cabimento deles é universal com relação às decisões. Todas as decisões são passíveis de impugnação por meio de embargos de declaração. Vocês já ouviram falar no princípio da unirrecorribilidade? O princípio da unirrecorribilidade, segundo a doutrina, preceitua que de uma decisão caberá um único recurso, ou tendencialmente um único recurso. Pois é, os embargos de declaração, historicamente existem para desmentir a existência desse princípio. A noção de cabimento, muito sucintamente, é se perceber, diante de uma determinada decisão, qual recurso é hábil, é apto, é idôneo para impugná-la. Por isso que é muito importante, para eu chegar nessa conclusão, detectar de que tipo de decisão eu estou falando. O segundo pressuposto de admissibilidade tratado pela doutrina é a legitimidade para a interposição do recurso. E, basicamente, o mesmo exercício que eu faço para analisar a legitimidade para a demanda serve para o recurso. Obviamente, com base em outros elementos. Quando eu analiso a legitimidade para a demanda, ou faço aquele juízo de pertinência da legitimidade, digo, olha, as partes são legítimas, mas como é que eu chego a essa conclusão? Porque eu, em regra, tratando da legitimidade ordinária, vocês que estudam para a defensoria vão se deparar inúmeras vezes com legitimidade extraordinária, sobretudo com a legitimidade conferida por lei para que a defensoria atue em sede de tutela coletiva. Isso é uma parte, mas voltando para o raciocínio, eu geralmente, ou para legitimidade ordinária, o critério que eu uso para definir se as partes são legítimas é analisar a relação jurídica de direito material. Eu bato num carro na rua, eu gerei um dano para o sujeito que estava no carro da frente, eu sou parte legítima para sofrer uma demanda proposta pelo sujeito que teve o carro batido por mim. Eu analiso a relação de direito material, vejo os sujeitos envolvidos no conflito, daí eu extraio quem são as partes legítimas. Quando eu transporto esse raciocínio para o recurso, que ele é válido, eu preciso analisar de que forma a decisão proferida atinge a esfera jurídica de determinadas pessoas para saber se essas pessoas têm legitimidade para impugnar. Imagina que eu proponho uma ação de indenização por conta dessa batida de carro contra o sujeito que bateu no meu carro, e eu venço. A ação é julgada procedente para condenar o réu a pagar a indenização que eu pedi por meio da demanda.
Essa sentença julgada procedente, ela pode ser impugnada por meio de apelação. A questão é, quem pode impugnar essa apelação? Quem pode impugnar essa sentença? Quem é parte legítima para impugnar? Parte legitimativa para o recurso? É o sujeito que sofreu com a sucumbência decorrente do resultado negativo dessa ação. Não é que os polos se invertem, mas a legitimidade para a interposição do recurso eu analiso a partir dos efeitos produzidos pela decisão ou pela forma como a decisão dispõe sobre o direito. Se eu tivesse formulado um pedido de direito material e de dano moral, de condenação em dano material e moral nessa ação, e tivesse sido julgada parcialmente procedente, ambas as partes teriam legitimidade para interpor recurso, porque ambas as partes sofreram negativamente os efeitos dessa decisão. Um dado que é importante, assim como existe legitimidade de um terceiro intervir no processo, o recurso também pode ser um mecanismo por meio do qual um terceiro exerce uma intervenção num processo. Vocês vão ver a figura do recurso por iniciativa de terceiro, o recurso de terceiro prejudicado. O que significa essa figura? Diante de uma determinada decisão, é possível que um terceiro, que ainda não interveio no processo, mas talvez tivesse legitimidade para tanto, interponha um recurso. Tentar dar um exemplo simples para vocês. Imagina que eu tenho uma ação de despejo e aquele imóvel que foi locado, ele também foi fruto de uma sublocação. Então eu tenho o locador, o locatário e o sublocatário. A ação de despejo só foi proposta pelo locador em face do locatário. E o sublocatário ficou alheio, permaneceu na condição de terceiro em relação a essa demanda. O sublocatário, ciente de que houve uma ação de despejo julgada procedente e que, portanto, ele correria o risco de perder a sublocação, o contrato de sublocação é acessório do contrato de locação, ele decide então intervir naquele processo. Só que o momento que ele descobre a existência do processo, já foi proferida a sentença. Ele pode intervir nesse processo? Ele pode intervir nesse processo. A forma por meio da qual ele pode intervir, por exemplo, é interpondo um recurso de apelação contra essa decisão. E aí, levantando uma série de matérias atinentes à sua condição de terceiro, ou à regularidade do próprio direito postulado na ação de despejo, mas esse é um exemplo que eu consigo dar para vocês para mostrar que um terceiro pode se valer do recurso para exercer uma intervenção num processo alheio. E aí, a gente entra num terceiro requisito do juízo de admissibilidade, que é o interesse recursal. E esse talvez seja eu acho que o aspecto mais controvertido em torno do tema. Quando eu falei no começo da aula para vocês de que eu preciso fazer uma associação entre condições da ação, ou juízo ou requisitos de admissibilidade da demanda e requisitos de admissibilidade do recurso, eu demonstrei para vocês essa pertinência de raciocínio com relação à legitimidade, com relação a cabimento, e esse mesmo raciocínio se aplica com relação a interesse. Eu tenho interesse recursal na mesma medida em que uma decisão proferida no processo me causa algum prejuízo. A noção de interesse recursal, ela historicamente esteve atrelada à noção de prejuízo causado pela decisão. Só que essa noção de prejuízo, ela acaba sendo relativa porque, na verdade, eu consigo extrair esse possível prejuízo causado pela decisão olhando se, com a interposição de um recurso, eu conseguiria obter uma situação mais favorável do que aquela que eu tenho num determinado momento com a decisão proferida. Então, vamos recuperar o exemplo da acumulação de pedido dano moral e dano material. O juiz, quando condena o réu a pagar somente o dano material e não o condena a pagar o dano moral, existe uma sucumbência recíproca, concordam? Então, tanto o réu quanto o autor perderam prejuízo para os dois. Ambos têm legitimidade e interesse para recorrer. O autor tem interesse para recorrer na parcela em que ele perdeu
e o réu tem interesse para recorrer na parcela que ele perdeu. A noção, diante desse exemplo, a noção de interesse está muito ligada a prejuízo, a sucumbência. Mas eu tenho determinadas situações, e isso já é uma boa parte da doutrina que vem defendendo isso, e tomem cuidado, porque esse é um ponto muito polêmico, eu estou alertando vocês, porque, enfim, acho relevante para não passar batido, de que mesmo diante de uma situação em que eu tenha saído vencedor de uma demanda, ainda haja interesse de interposição de recurso para talvez formação de um precedente. Essa é uma ideia que vem ganhando corpo na doutrina, com a qual eu não sei se eu concordo, mas isso pouco importa para vocês agora, o que importa é saber que existe essa discussão, que é a existência de um interesse recursal para além do resultado obtido. Se o resultado já foi 100% favorável para o autor, ainda existiria talvez, em determinados casos, remanescendo o interesse para a formação de um precedente. E a gente consegue observar isso em algumas situações no código. Vocês tiveram IRDR, incidente de resolução de demandas repetitivas, já tiveram aula disso ou não? Mas já ouviram falar? Bom, o resultado final do IRDR, quando o IRDR é julgado, seja em qual sentido for, ele pode ser impugnado por alguém que, em tese, não teria um interesse direto, ou tem um interesse direto, mas não tem uma sucumbência direta com relação ao resultado do IRDR, que é o amicus curiae. Esse é um exemplo muito usado pela doutrina para dizer que existem determinadas situações em que é cabível o recurso com a intenção de formação de um precedente. Diante da decisão final produzida no IRDR, é possível se constatar o interesse, por exemplo, de um amicus curiae, para recorrer dessa decisão, e o procedimento do IRDR permite isso, na medida em que eu recorro dessa decisão, levando ela para o STJ ou para o STF, dependendo da natureza da matéria, eu nacionalizo a discussão e produzo um precedente que não necessariamente ele é limitado ao território em que se formou o IRDR, ou seja, TJ de São Paulo, TJ, sei lá, do Rio, TJ da Bahia, qualquer lugar, e nacionaliza a discussão por força da própria jurisdição exercida pelo STJ, pelo STF. Então, sob o ponto de vista de interesse recursal, basicamente a ideia que eu tenho é associar interesse à interposição de um recurso com a existência de um prejuízo causado pela decisão e adicionado a esse debate às vezes não necessariamente a existência de um interesse baseado no prejuízo, mas em algo além, que seria a formação de um precedente. Eu ressalto para vocês que estão estudando para a defensoria, para concurso público, que essa ideia é uma ideia de debate doutrinário. Então, tomem sempre muito cuidado quando forem analisar e estudar, dependendo do material que vocês usem, porque existe uma divergência doutrinária e, no meu ponto de vista, não é muito clara a existência desse interesse em algumas situações. Do interesse? Vamos lá. Qual é a incidência que vai impugnar? A entrada do amicus curiae? Não. O amicus curiae, isso o próprio Código de Processo Civil prevê, ele tem legitimidade, e aí a discussão é saber qual que é o interesse dele, para impugnar a decisão final produzida no IRDR. Vamos pegar um exemplo. O Tribunal de Justiça de São Paulo instaura um IRDR para saber se determinado valor deve ser agregado aos vencimentos de uma determinada categoria de funcionários públicos. Que deve ter em todos os TJs do Brasil, deve ter alguma matéria sobre o servidor. E uma determinada associação de servidores ingressa como amicus curiae para falar, olha, a gente na condição de associação consegue aqui representar todos os servidores para mostrar que o acerto da decisão seria em tal ou qual sentido, porque de fato a melhor aplicação da lei ou da Constituição sinalizaria nesse sentido e, portanto, a figura do amicus curiae atuando em juízo. Muito bem. Imagine você que essa situação se repete
em todos os estados. Vamos supor que esse vencimento ou esse valor que tem que ser agregado, ele se repete nessa categoria em todos os estados. E a decisão é proferida reconhecendo a possibilidade de, ou reconhecendo não, ou decretando a necessidade de se agregar esse valor, de se adicionar esse valor nos vencimentos. Não seria despropositado pensar que essa associação poderia recorrer para o STJ, e aí prejuízo ela não sofreria, porque a gente vai tratar do princípio da proibição de reformatio impejus, de nacionalizar essa discussão. Em que sentido? Olha, já que o precedente formado, ou a decisão formada no IRDR de São Paulo diz, olha, essa determinada categoria merece ter adicionado esse valor, vamos levar essa discussão para o STJ, e o STJ, se proferir uma decisão favorável, nacionaliza e todas as categorias em tese... Estou chutando um exemplo, né? Pode ter uma série de especificidades que não caberia, mas só para ficar claro. Nesse ponto de vista, vamos dizer assim, a visão romântica do interesse do amicus curiae, em tese nem lhe daria a possibilidade de recorrer, porque ele não teria em tese um comprometimento com um determinado resultado. Ele teria um comprometimento de chegar a juízo e apresentar o melhor ponto de vista que ele defende. Mas esse é um exemplo que mostra uma situação em que talvez poderia haver um interesse recursal, não porque se perdeu, mas porque, mesmo ganhando, haveria algo além para se obter. Pronto. Mas fica o registro de que isso é polêmico, isso é discutido na doutrina e não é pacífico. Dúvidas até aqui? Alguma questão? Vamos lá. Outro requisito, também bastante tratado pela doutrina, obviamente, é a tempestividade. E isso passa a não ser um problema muito grande no novo código, porque basicamente os prazos recursais foram unificados em 15 dias. Salvo os embargos de declaração, que continuam sendo de 15 dias, de 5 dias, todos esses dias úteis, tá? Para a felicidade dos advogados e dos defensores também, né? Afinal de contas, quem lida com prazo sabe como isso ajuda na sua organização. Mas a questão da tempestividade perdeu um pouco de relevo nesse sentido, mas não por isso deixa de haver questões importantes para debater em torno da tempestividade. A STJ, muito recentemente, já sedimentou um entendimento de que, por força dos dias úteis para contagem de prazo, você teria que, eventualmente, um feriado local, ou seja, um dia que não é útil em determinada localidade, fazer prova no recurso extraordinário ou no recurso especial de que você interpôs aquele recurso considerando que determinada data não era dia útil na sua cidade. Imagina que dia 25 de janeiro é aniversário da cidade de São Paulo. Um feriado na cidade de São Paulo, caiu numa terça-feira. E eu não contei a terça-feira porque não era dia útil. A questão é que na terça-feira morria o prazo para interposição, acabava o prazo para interposição do recurso especial. E eu interpus na quarta. E eu não justifico, simplesmente abro um tópico da tempestividade e falo, olha, eu estou apresentando na quarta-feira porque foi feriado em São Paulo, dia 25, então prorroguei por mais um dia. Interponho meu recurso especial. Esse recurso não vai ser admitido porque eu não fiz prova do feriado local. E esse é um posicionamento pacífico do STJ e também do STF sobre tempestividade, talvez esse seja um ponto relevante da tempestividade, que diz que aqueles dias que não são úteis em caráter nacional precisam ser comprovados, obviamente, por força, porque não é ônus do tribunal, não seria ônus do tribunal fazer contagem de prazo considerando todos os possíveis feriados no território nacional. Desculpa? Oi? Não, seria nem inviável. Não, mas é uma questão até lógica, assim, né? Então, talvez sobre tempestividade o debate mais relevante ou mais atual que exista a respeito seja esse. Vamos lá. Juízo de mérito dos recursos. Basicamente, superados todos os requisitos de admissibilidade e, portanto, admitido o recurso, passa-se, então, à próxima fase de análise do recurso, que é o seu juízo de mérito, que é o julgamento de mérito do recurso, que é o julgamento daquilo que foi pedido no recurso.
E o recurso, a exemplo do que é a demanda, do que é a ação, ele é dotado de dois elementos objetivos, a causa de pedido recursal e o pedido recursal. A minha causa de pedido recursal, ela basicamente é o vício que eu identifico na decisão. A gente acabou de dar o exemplo aqui da colega, suscitado pela colega, sobre os embargos de declaração que não foram postos que eu posso interpor apelação. Imaginem vocês que eu formulo 2 pedidos e o juiz o juiz de primeiro grau só analisa um pedido. Eu oponho embargos de declaração. Eu falo, excelência, faltou um pedido, você não analisou. E ele fala, rejeito os embargos de declaração porque não há omissão a ser sanada. Clássica decisão. É sempre assim, né? Pois é. Lamentavelmente. Talvez as pessoas digam que não tem mais natureza de recurso porque ninguém mais dá bola para os embargos de declaração. Acho que pode ser isso. Mas enfim, pegando essa situação que não é incomum, eu interponho uma apelação e digo, olha, tribunal, existe um vício na decisão. Qual que é o vício da decisão? Ela é infrapetita, ela decidiu menos do que deveria decidir, violou o princípio da correlação. Qual que é o meu pedido? O meu pedido é de ou anulação da sentença, e na verdade essa anulação da sentença ela é relativa, porque a depender da situação o tribunal complementa o que faltou da decisão, se for possível, se não pode anular e devolver. Uma discussão muito grande em torno do efeito devolutivo da apelação, artigo 1013, parágrafo 3º, a gente vai discutir isso mais para frente, mas só para ficar com exemplo. Quando eu analiso o mérito do recurso, eu consigo fazer esse pareamento da mesma forma como acontece com a demanda. Existe uma causa de pedido recursal, que é o motivo pelo qual eu impugno, ou seja, qual que é o vício que me levou a interpor o recurso. Nesse caso, é a falta de análise de um pedido, que seria uma condição obrigatória para que fosse atendido o princípio da correlação. E o pedido que eu faço, ele pode ser um pedido, no âmbito dos recursos, ele é mais simples, essa divisão de pedidos. Porque eu posso fazer um pedido para que o tribunal anule a decisão, dependendo da situação. Eu posso fazer, às vezes, um pedido para que o tribunal simplesmente reforme a decisão. Ou eu posso também cumular pedidos no meu recurso. Vocês já ouviram falar na teoria dos capítulos da sentença? Não. Já, mais ou menos? Então vamos lá. O que significa a teoria dos capítulos da sentença? Significa que a sentença ela vai decidir tantas demandas quantas forem formuladas pelo autor. Se o autor formular 4 pedidos, a decisão necessariamente precisa conter 4 respostas uma resposta para cada um dos pedidos. Cada pedido respondido pela sentença, acolhido ou desacolhido, é um capítulo da sentença. É um capítulo de mérito da sentença. E cada capítulo da sentença desafia ou possibilita uma impugnação específica. Imagina que eu formulo 4 pedidos. Um é acolhido, ou vamos supor, os 4 são desacolhidos. Quando eu vou interpor o recurso, eu posso interpor um recurso em face de 1, em face de 2, em face de 3, ou em face de todos. Eu escolho. Lógico, se eu não interpuser o recurso, a gente vai ter uma consequência que todos nós conhecemos, que é o trânsito em julgado daquilo que não foi impugnado. Mas eu posso interpor, eu não vou interpor vários recursos, eu cumulo num recurso um pedido de impugnação de quantos forem os capítulos da sentença que decidiu as minhas demandas formuladas. E aí segue a mesma lógica de interesse e legitimidade. Com relação a esses aspectos do juízo de mérito dos recursos, eu consigo dizer, portanto, o seguinte, em síntese. Da mesma forma como uma demanda tem causa de pedir e pedido, o recurso também tem uma causa de pedir e pedido. E eles se voltam a solucionar ou a resolver os vícios contidos na sentença para anulá-la ou reformá-la. Tranquilos? Diga. Por exemplo, o juiz ele decide, por exemplo, o autor fez um pedido Sim. de tantos valor X. Aí o réu ele não impugna esse valor, não tem uma impugnação. Fica incontroverso. Isso. Aí o juiz dá outro valor. Caberia um recurso nesse sentido, se não teve impugnação? Caberia um recurso de quem? Do réu? Do autor?
Vamos lá, o autor pediu 1.000. O réu falou, olha, eu estou reconhecendo que vale 1.000. Não, ele não falou nada, ele tornou incontroverso o valor. Ele negou, não falou nada. Sim, mas aí se ele negou, ele indiretamente rebateu o valor. Mas vamos supor que tornou, vamos supor que tornou incontroverso o valor. Ele falou, olha, o valor pode ser esse, mas o fato não ocorreu assim. Vamos supor. O juiz sentencia e faz, vamos pegar 2 exemplos. O juiz sentencia, em vez de dar 1.000, ele dá 900. O autor pode recorrer? Pode recorrer. Por quê? Porque ele recebeu menos do que pediu. Obviamente, diante de uma situação de incontroverso. Mas ele não poderia fazer isso, né? Não, a questão é o seguinte, se existem alguns fatores que poderiam levá-lo a fazer isso ou não poderiam. Vamos supor que se tornou incontroverso isso porque o réu não impugnou e não houve prova em sentido contrário dizendo que não era 1.000. O juiz, em tese, tem que decidir pelos 1.000. Agora vamos pegar um exemplo contrário. Ficou incontroverso que era 1.000, porque o réu não impugnou. E o juiz condena em 1.200. Por mais que o réu tenha tornado incontroverso ou não tenha respondido e dito que era 1.000, ele tem interesse para recorrer para desconstituir os outros 200. Porque, óbvio, ele não reconheceu os 200, ele reconheceu o 1.000. Então, sob esse... Então, Caberia sim, nos 2 exemplos. Tranquilos? Vamos lá. Gente, por favor, assim, se tiverem alguma sugestão, alguma coisa, intervenham, porque a gente tem muito tema ainda pela frente. Um próximo ponto, tentando fechar um pouco essa questão do juízo de mérito, existe um princípio, chamado de princípio, na verdade, que rege os recursos ou os meios de impugnação em geral, que é o chamado o princípio da proibição de reformácio impégios dos recursos ou das ações de impugnação. Que significa o seguinte: o sujeito que recorre não pode obter do tribunal uma resposta mais desfavorável do que aquela que ele já obteve com a decisão recorrida. Basicamente é isso. Então, pegando o exemplo que a colega acabou de dar, se eu recorro para falar, olha, não é 1.200, é 1.000, e o tribunal fala, não é nem 1.000 nem 1.200, é 1.500. Isso não pode acontecer. Só que o princípio da reformácio impégios, quando ele é justificado pela doutrina, ele é justificado de uma forma não tão clara. Ele fala, olha, é um fundamento histórico que impossibilita que a parte obtenha um resultado pior do que ela recorreu, porque é um fundamento do recurso, isso está atrelado aos limites aos limites devolutivos do recurso, então o tribunal só pode analisar aquilo que foi devolvido à cognição dele. A gente vai falar um pouco de efeito devolutivo dos recursos. Basicamente, para facilitar a forma de como você enxerga e talvez ajudar na forma como você enxerga reformácio impégios, pense o seguinte: quando eu ajuizo uma ação, não existe o o que vocês conhecem por dever de congruência ou dever de correlação entre o que foi pedido e o que foi decidido, e que se o juiz sair desse limite imposto pelo pedido, eu posso impugnar essa decisão, porque ou ela foi citra, ou ela foi infra, ou ela foi extra petita. A reformácio impégios, historicamente, foi atribuído esse nome para dizer a mesma coisa. Quando eu peço para o tribunal, olha, eu não quero 1.000, o 1.200 está errado, o correto é 1.000, ele só tem 2 opções. Ou falar que a decisão está certa e manter os 1.200, então daí do chão não passa, é aí que eu fico. Ou ele desce para 1.000. Ele não pode sair desse limite que eu pedi no meu recurso, que eu impugnei no meu recurso. Por quê? Se ele passar do limite que é fixado pelo meu recurso por meio da decisão que foi proferida, ele está trazendo um resultado pior do que eu tinha com a decisão recorrida. Basicamente, o que ele está fazendo é decidir fora dos limites do recurso. Obviamente, eu não posso pedir, porque também não tem interesse para que o tribunal piore a minha situação. Primeiro, que ninguém faria isso. Segundo, que não há interesse para que eu faça isso. Então, percebam o seguinte, de novo, nessa tentativa de facilitar a vida na análise do juízo de mérito, do juízo de admissibilidade dos recursos,
faz esse raciocínio comparando com o que acontece na demanda, na ação proposta. Quando eu proponho a ação e formulo, olha, excelência, eu quero a declaração de nulidade do ato jurídico. O juiz vai lá, declara a nulidade do ato jurídico, condena o réu a danos morais, condena o réu a danos materiais, ele pode fazer isso? Não pode fazer isso. Da mesma forma como no recurso, o tribunal não pode extrapolar os limites que eu imponho pelo meu pedido, pela minha causa de pedir recursal. A gente vai ver que existem algumas situações previstas em lei em que essa regra se fragiliza um pouco, e essa regra se fragiliza um pouco, segundo a doutrina, sobretudo no efeito devolutivo da apelação, que no meu modo de ver virou uma aberração no novo código, tomou uma proporção enorme. Quem tiver o código e analisar o parágrafo 3º do artigo 1013 vai ver que o efeito devolutivo da apelação ficou, enfim, um monstro. Pois não. Essa questão de não plurar, isso é regra, tem exceção? Assim, eu estou perguntando isso porque eu já vi em sede de alimentos majorado. Sim. Se a gente for analisar a jurisprudência, e a jurisprudência é um palco muito interessante para a gente colocar à prova todos os conceitos que a gente aprende em teoria geral dos recursos. Não quero dizer isso assim, mas é muito delicado o problema da reformatio imperius na jurisprudência, porque a todo momento, quando a gente flerta com um direito fundamental, ou quando a gente flerta com uma situação bastante clamorosa, o tribunal tende a flexibilizar um pouco. E não estou falando isso com uma crítica ao tribunal, estou falando que na verdade é o seguinte, e não é só diante de situações assim. É muito comum, e isso basta analisar a jurisprudência, não estou fazendo crítica nenhuma. Apesar de estar gravando aqui, eu quero que fique muito claro isso. É muito sutil esse limite que o tribunal atua fora da reformatio imperius. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu não sei se defensoria costuma atuar em ações de improbidade administrativa, mas não é incomum que em determinadas situações, isso se encontra, tá? Na jurisprudência, apesar de ser, no meu modo de ver, um erro, determinadas decisões que, a pretexto do recurso que o sujeito que foi condenado na ação de improbidade administrativa, a pretexto de interpretar como... negando o provimento ao recurso, a pretexto de interpretar a decisão, porque existe um problema na improbidade administrativa que é o seguinte, as penalidades da improbidade administrativa são várias. Então, o sujeito pode ser condenado a uma pena de multa, a perda do mandato, a não poder mais contratar com o poder público. São penas cumulativas, mas encaixadas em determinados tipos da ação de improbidade, da lei de improbidade. E aí acontece o seguinte, nega-se provimento ao recurso, e a pretexto, e no meio do acordo, no curso da fundamentação, a pretexto de negar provimento ao recurso, para dizer que está mantendo a decisão, se interpreta extensivamente, ou se interpreta a extensão da pena fixada para o sujeito que foi condenado. E não é incomum, não vou falar que é frequente, mas não é incomum, essa interpretação até extrapolar um pouco os limites da sentença. Então, esse flerte que existe com a reformatio imperius, ou com o não respeito com a reformatio imperius, ele é muito comum na jurisprudência. E eu acho que é muito mais por uma técnica decisória, às vezes por força do acórdão, querer interpretar o que a sentença disse, acaba dizendo mais do que ela disse, e isso gera, de fato, uma ofensa à reformatio imperius. Que eu não acho que seja que para mim, a forma como eu encaro a reformatio imperius, ela é muito simples. Nada mais é do que o dever de correlação no âmbito do recurso. É nada mais do que isso. Não pode obter situação pior. Lógico, eu pedi só para reformar. Se você não reforma, a decisão fica igual e ponto final. Então, acho que a lógica por trás da reformatio imperius é baseada nisso. É o princípio da correlação aplicado ao âmbito dos recursos. A gente vai ter determinadas situações em que isso pode se contrastar com as chamadas matérias cognoscíveis de ofício. Imagina você que o juiz julgou procedente a ação e o réu recorre
E no meio do recurso, na análise do recurso, o tribunal se dá conta de que o autor era parte ilegítima. A discussão que fica na doutrina é saber o seguinte: o tribunal, a pretexto de conhecer matérias que são, de enfrentar matérias que são possíveis de serem conhecidas de ofício, poderia gerar uma situação pior do que aquela que foi objeto do recurso. Então, imagine que a sentença julgou procedente a ação, o réu recorreu, e no recurso, o réu não aduziu ilegitimidade ativa no recurso, ele simplesmente impugnou a decisão dizendo: olha, eu não mereço ser condenado porque não bati no carro do autor. Aí o tribunal analisa e fala o seguinte: olha, teve a batida, mas o sujeito que entrou com a ação não era o cara do veículo da frente, foi outro cara. Tô vendo aqui, putz, foi o cara que parou do lado. Sei lá, um exemplo esdrúxulo, mas só para contextualizar. Então eu estou extinguindo a ação sem resolução de mérito por ilegitimidade ativa. E esse é hoje o debate em torno, ou a relevância do debate em torno do princípio da reformatio impejus. Para dizer o seguinte: se as matérias que são passíveis de conhecimento de ofício, sobretudo aquelas que integram as assim chamadas condições da ação, legitimidade, interesse eu acho que é mais fácil de resolver porque eu saio pelo mérito, mas com legitimidade ou alguma falta de pressuposto processual, analisado em âmbito recursal, se ela poderia produzir um resultado pior do que aquele que foi objeto de recurso. E isso é, de certa forma, admitido. Isso é apresentado como uma exceção ao princípio da reformatio impejus. Até porque isso é admitido pelo sistema, e, enfim, todo mundo sabe, ou a própria lei indica que determinadas matérias são passíveis de conhecimento de ofício. A dúvida é saber até que instância se pode conhecer. Quer dizer, eu recorro eu chego no STJ em sede de recurso especial. O recurso especial foi, eu entro com apelação, ninguém falou nada em primeira instância. Eu entro com apelação, ninguém falou nada em sede de apelação. Eu entro com recurso especial é inadmitido como de regra. Eu entro com um agravo em recurso especial, aí sobra o agravo em recurso especial. O agravo em recurso especial é inadmitido monocraticamente. Eu entro com agravo regimental da inadmissão do agravo em recurso especial. Aí o agravo em recurso especial é provido. Nossa, felicidade, pô, parabéns. Aí volta para a análise do agravo em recurso especial. O agravo em recurso especial é conhecido, é provido, só que na hora de examinar o recurso especial, um problema aqui de legitimidade ativa. A grande discussão em torno do tema é esse: até que ponto essas matérias ditas cognoscíveis de ofício poderiam ser realmente conhecidas de ofício a partir de determinado grau jurisdicional, uma vez que todo o debate já foi posto, todas as partes já discutiram e não discutiram aquilo que o tribunal queria. Mais do que um problema de reformatio impejus, um setor da doutrina alega que isso é um problema até de boa-fé objetiva no âmbito do processo. Mas, enfim, são essas as especificidades do tema em torno da reformatio impejus. Só... Eu não entendi no artigo 113, parágrafo 3º? 1013, isso. Parágrafo 3º? Qual que Isso. era a polêmica? A gente vai entrar nela aqui, ó. Se o processo estiver em condições de imediato julgamento. Bom, você já ouviu falar naquela teoria da causa madura que permite... Então, o que o parágrafo 3º fez é amplificar aquilo que já tinha sido objeto de reforma no Código de 73 para encaixar a chamada teoria da causa madura e deu uma amplitude muito grande para ela. Então, o poder de atuação do tribunal nessas situações se ampliou. Mas a gente vai chegar lá. Tá? Bom, feitas essas considerações gerais em torno de juízo de admissibilidade e juízo de mérito, vamos passar para os efeitos dos recursos. E os efeitos dos recursos podem ser vistos como... De novo, acho que o termo é inapropriado, mas talvez seja mais fácil de ver, como as consequências decorrentes da interposição de um recurso. E o efeito que todo recurso gera, e isso é pacífico em doutrina, é o chamado efeito obstativo ou impeditivo dos recursos, que é o efeito produzido que impede que uma determinada decisão impugnada transite em julgado. E o trânsito em julgado aqui que eu falo é o conceito de trânsito em julgado adotado pela lei de introdução, quer dizer,
uma decisão interlocutória transita em julgado. Transita em julgado nada mais é do que o decurso do prazo para impugnação de uma decisão. A noção de trânsito em julgado ela é mais próxima dos recursos do que propriamente a formação de coisa julgada material ou formal. Esse efeito obstativo é mais do que só impedir o trânsito em julgado, ele impede a estabilização da decisão. Então imaginem vocês o seguinte, que eu interponho um recurso de apelação contra uma decisão. E o recurso de apelação, em regra, ele tem efeito suspensivo. Então, mais do que considerar não transitado em julgado, essa decisão recorrida não irradia efeitos. Eu não posso promover, por exemplo, uma execução provisória. Mas determinados recursos, ou o próprio recurso de apelação, não são dotados, em regra, de efeito suspensivo. Exemplo, o recurso especial. Imagina que a decisão recorrida por apelação se manteve e daí eu interponho o recurso especial, que em regra não tem efeito suspensivo. Essa decisão, ela é estável, ela continua instável porque sobre ela pende um recurso. A questão é, e aí é importante não confundir estabilidade com efeitos da decisão, a questão é que por mais que essa decisão esteja sendo impugnada, o recurso que a impugna não é dotado de efeito suspensivo. E por não ser dotado de efeito suspensivo, autoriza ou não impede que essa decisão produza efeitos. Qual que é a consequência prática disso? A possibilidade, no caso das tutelas condenatórias, de se promover a execução provisória dessa decisão. O próprio Código reflete um pouco essa instabilidade decorrente do efeito impeditivo, do efeito obstativo, quando ele diz que a execução provisória corre por conta e risco do exequente. Ou seja, o exequente, sabendo que sobre aquela decisão que ele quer executar pende um recurso, então ciente de que aquela decisão corre o risco de ser modificada, decide, por conta e risco, por conta própria, promover a execução dessa decisão, promover a efetivação daquele comando contido na decisão e, de repente, cobrar o crédito retratado naquela decisão. Tanto o Código prevê isso que ele impõe o regime da execução provisória e, se acaso essa decisão é revertida por conta de um provimento de um recurso não dotado de efeito suspensivo, o Código prevê que as partes têm que retornar ao status quo ante. A desconstituição da decisão por meio de recurso gera, em regra, um efeito ex tunc. Quer dizer, eu interpus um recurso especial. Esse recurso especial, por não ser dotado de efeito suspensivo, autorizou que o autor ou o vencedor da demanda promovesse uma execução provisória. Só que por algum motivo, pelo fato do recorrente ter razão, essa decisão foi reformada e aquela ação que até então era procedente se tornou improcedente. O efeito prático decorrente desse provimento ao recurso e, portanto, da improcedência da demanda faz com que, em primeiro lugar, se paralise qualquer ato de execução. Aquela provisoriedade da execução da sentença se manifeste como um risco do exequente e, portanto, por ser risco do exequente, a decisão foi reformada, tem que se retornar ao status quo ante. E aí, obviamente, se não for possível retornar exatamente ao status quo ante, o ressarcimento em perdas e danos. Tem um fato aqui que é importante, um dado que é importante, que a execução provisória ela é permeada pela responsabilidade objetiva. Vocês tiveram tutelas provisórias aqui, tutela antecipada, tutela antecipada de urgência, tutela antecipada de evidência. E vocês viram que o regime de execução da tutela provisória é o regime da execução provisória. Não é isso? O que a tutela antecipada faz? Ela antecipa os efeitos práticos de uma decisão de mérito e boa parte desses efeitos práticos se constituem mediante execução. Essa execução é uma execução provisória, tal como aquela execução provisória da sentença impugnada ou do acórdão impugnado por recurso especial não dotado de efeito suspensivo. Então percebam o seguinte, nessa história de efeito obstativo, o que é relevante perceber é o seguinte, o efeito obstativo ele se opera
como uma característica decorrente da impugnação promovida por um recurso que, em primeiro lugar, impede o trânsito em julgado. Mas dizer que impede o trânsito em julgado pode ser muito pouco perto do fenômeno que ocorre. Na verdade, o que ocorre é se impede que aquela decisão se torne estável, porque, evidentemente, sobre ela pende um recurso, pende um instrumento que, a qualquer momento, pode levar à modificação daquela decisão. Tranquilos? Não se confunde com o efeito obstativo do recurso com impossibilidade de produção de efeitos de uma decisão que é instável. E isso é um problema de efeito suspensivo e não de obstativo. Tranquilos? Outro efeito prático decorrente... Essa questão da instabilidade que o senhor falou e da Obstativo. Vamos lá. Eu tenho uma sentença de mérito que condena o réu a pagar. Essa sentença, contra ela é interposto pelo réu um recurso de apelação dotado de efeito suspensivo. Essa sentença é definitiva? Não. Por quê? Porque sobre ela pende um recurso. Ótimo. E na verdade, o efeito obstativo ele é uma característica de todo e qualquer recurso. É uma associação que eu faço entre impugnação e decisão. Uma decisão que está impugnada, ela é uma decisão que corre o risco de ser modificada. Uma decisão que corre o risco de ser modificada, ela é instável. Perfeito? Então vamos lá. A sua dúvida era associar entre efeito obstativo e o efeito instável. e a instabilidade da decisão. Então, a lógica é essa. Enquanto uma decisão está impugnada, ela é, na mesma medida, instável. Por quê? Porque ela corre o risco de ser modificada. A associação é essa. Isso não se confunde com a impossibilidade de produção de efeitos da decisão, porque isso é um setor atrelado ao efeito suspensivo dos recursos. Nada. E aí a gente já entra no efeito suspensivo, que na verdade é tido pela doutrina e até pela lei como um efeito do recurso que é dito na parte geral da disciplina do Código, que os recursos não são em regra dotados de efeito suspensivo, mas o principal recurso brasileiro, que é o recurso de apelação, ele tem em regra efeito suspensivo. Então, enfim, a lógica é um pouco esquizofrênica em matéria recursal nesse ponto. Quer dizer, o principal recurso brasileiro, que é o recurso de apelação, e talvez o principal recurso em vários ordenamentos jurídicos, que é o recurso de apelação, ele tem em regra o efeito suspensivo. Enfim, esse é um outro debate. Mas a lógica é o seguinte, que o Código admite, em um certo momento, que a regra é que não tenham efeito suspensivo os recursos. Muito embora a regra na apelação seja o efeito suspensivo. Como se opera o efeito suspensivo? Opera-se da seguinte forma. Vamos pegar o exemplo da apelação, que ele facilita. Uma vez interposto o recurso de apelação, os efeitos que seriam irradiados pela decisão impugnada passam a não ser possíveis. Ou seja, aquela execução provisória decorrente de uma sentença condenatória passa a não ser possível porque a própria lei, e aí é o que a doutrina chama de efeito suspensivo ope legis, ou seja, por força de lei, impede que produza efeitos. Só que vamos fazer o seguinte raciocínio. Vamos pegar um recurso que, em regra, não tem efeito suspensivo. O agravo de instrumento. O agravo de instrumento, em regra, não tem efeito suspensivo. O que significa? Que eu interponho um agravo de instrumento e que aquela decisão impugnada pode irradiar os seus efeitos. O que eu preciso fazer para que essa decisão não produza efeitos? Eu preciso requerer ao tribunal o efeito suspensivo. Só que percebam o seguinte... A doutrina associa a ideia de efeito suspensivo como a impossibilidade de produção de efeitos de uma decisão. Ou seja, o que eu suspendo? O que é o efeito suspensivo? É a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Só que percebam o seguinte, qual que é a consequência do provimento de um recurso? Não é justamente desconstituir uma decisão? Então, o que é o pedido formulado ao tribunal de efeito suspensivo? Quem arrisca? Sem medo de errar.
no que ele se assemelha? Eu estou pedindo para antecipar um efeito futuro. Perfeito. Quando eu tenho uma tutela constitutiva, vamos raciocinar a demanda. Eu entro com uma ação de anulação de negócio jurídico. Eu posso pedir antecipação de tutela? Isso na doutrina hoje é pacífico de que tutela constitutiva admite antecipação de tutela. Posso, para produzir antecipadamente os resultados práticos do provimento final. Eu poderia, por exemplo, entrar com uma ação anulatória de um contrato e pedir para que antecipadamente o juiz me permita não mais cumprir o contrato enquanto sai a sentença. E ele fala, não, estou antecipando tutela para te autorizar a não cumprir o contrato, porque anulado o contrato, morre a sua obrigação, o seu dever de cumprimento do contrato. Muito bem. Transportando esse mesmo raciocínio para o recurso, o que o recurso pretende? Ele pretende a anulação ou a reforma da decisão, mas de qualquer forma é a desconstituição de uma decisão para substituir por outra, modificar a reforma, ou para não substituir por nada porque ela foi anulada. Em ambas as situações, qual que é o efeito prático decorrente disso? É a não produção de efeitos, porque ou a decisão foi reformada ou ela foi anulada. O efeito suspensivo, quando ele não é automático, o que é? Não é antecipar esse efeito de não cumprimento de uma decisão, de não produção dos efeitos de uma decisão? Então, essa associação que a colega fez está perfeita. Quer dizer, quando eu estou diante de um efeito suspensivo requerido, porque não é automático da lei, eu estou diante de um pedido de antecipação de tutela recursal. Basicamente é isso. O problema mora, e esse é o problema da doutrina em compreender o efeito suspensivo ope legis, aí só para fazer um paralelo, quando eu requeiro ao tribunal, a doutrina diz que é o efeito suspensivo ope iudicis, por força de decisão judicial. É identificar o seguinte, olha, quando eu peço, tudo bem que é uma antecipação de tutela, mas e quando é por força de lei? Olha, o fenômeno não muda. A questão é que a lei, em determinados casos, como é o da apelação, presumiu que, na regra, eu preciso antecipar esse efeito. E esse efeito pode ser antecipado sem que eu peça, por força de lei. Imagine algum procedimento, até onde eu sei não existe isso no ordenamento jurídico, mas imagine uma determinada ação em que automaticamente se concede a antecipação de tutela com um simples ajuizamento. Basicamente é esse o raciocínio. Então a ideia do efeito suspensivo é impedir a produção dos efeitos da decisão recorrida. E esse impedimento de produção de efeitos da decisão recorrida nada mais é do que uma consequência do que vai acontecer no futuro com a desconstituição dessa decisão, seja por anulação, seja por reforma e substituição por outra. Tem uma discussão, eu vou falar para vocês porque, enfim, tem certas coisas que a doutrina fica pensando e talvez eles precisavam se ocupar com mais coisa, uma coisa mais importante, mas a gente sabe que às vezes cabeça de examinador de concurso público gira nessa mesma órbita, fica fazendo pergunta que, com todo respeito, mas existe uma discussão que foi construída ainda sobre a ética do Código 73, se aqueles 15 dias que existem para impugnar uma decisão mediante apelação fazem com que a decisão produza efeito e você pode sair correndo lá em 15 dias tentar entrar com uma execução provisória e fazer alguma coisa contra... Existe, desculpa, assim, parece meio estúpida a discussão, mas existe porque vai que aparece, né? Então, foi omisso na explicação. Não. Então, assim, e aí se diz o seguinte, não pode produzir os efeitos durante os 15 dias, porque se o efeito suspensivo da apelação é automático, não faria sentido eu admitir que nesses 15 dias tem que se efetivar essa decisão. Fiquem com essa ideia, porque é essa ideia que prevalece na doutrina, mas aí, parênteses, opinião minha, é uma besteira enorme, né? Uma discussão como essa, mas vai que aparece, né? Em alguma segunda fase da vida, em algum oral aí, vem um examinador e fala, candidato, me responda se é possível. Professor, mas será que na sentença for deferidos os efeitos? Não, aí se a antecipação de tutela for feita, se for deferida ou confirmada, aí acabou o efeito suspensivo, morreu o efeito suspensivo. Nesses 15 dias?
Não, aí você sai correndo que nem um doido e interpõe, e ingressa coisa com o seu provisório. Se amanhã é 6 da manhã na porta do fórum, ou na porta do fórum, da época da nossa, denunciou a idade agora, né? Oi? Não, mas garanto que não é tão grande assim a ponto de ficar confundindo a porta do fórum com protocolo eletrônico. Tranquilos aqui com relação a isso? Bom, aí dentre os efeitos, talvez o mais complexo, o mais complicado, seja o efeito devolutivo. Que aí o efeito devolutivo é a compreensão do que o tribunal vai analisar por força do recurso que eu interponho. E basicamente a ideia é o seguinte, o próprio nome já sugere... Posso apagar aqui? O próprio nome já sugere que o efeito devolutivo é aquilo que é devolvido ao conhecimento do tribunal. Oi? Devolutivo. O efeito devolutivo dos recursos nada mais é do que a matéria que é devolvida ao conhecimento do tribunal para julgamento. Ou seja, quando eu impugno uma decisão, e eu falei para vocês que o recurso tem uma causa de pedido e um pedido, eu estou, através desses elementos objetivos, dizendo para o tribunal, tem um vício X na sentença, e eu quero que esse vício X seja sanado. Então analise o vício X e diga se ele existe ou não existe, e sane esse vício ou não sane. Ou seja, o que é devolvido para o tribunal é a análise e o julgamento do vício X. Oi? Da matéria impugnada. O que é devolvido para o tribunal é a matéria impugnada. Esse é o raciocínio mais básico, mais raso que eu posso dar para vocês de efeito devolutivo. Mas aí eu consigo fazer alguns desdobramentos. Vocês vão ver na doutrina que o efeito devolutivo ele é dividido em duas categorias. Uma primeira categoria é em profundidade e uma outra categoria de abrangência, vamos dizer assim, de horizontalidade. Ou seja, o que esse aspecto do efeito devolutivo procura explicar é o que eu impugnei, quais são as parcelas da sentença, o capítulo da sentença, os capítulos da decisão, o que foi impugnado? Foi impugnado o pedido de dano material. Isso é o que foi impugnado. Agora, o que eu posso conhecer a respeito dessa matéria está atrelada no aspecto da profundidade do efeito devolutivo. Quer dizer, eu interpus um recurso simplesmente para discutir o acerto ou desacerto na condenação sobre o pedido material. Eu limito a isso aqui. Agora, dentro dessa matéria, até onde o tribunal pode ir? E é aqui, nesse aspecto da profundidade, que começa a morar uma série de problemas do efeito devolutivo, sobretudo o efeito devolutivo da apelação, que na omissão, que é o que a doutrina diz, que na omissão de uma disciplina específica do efeito devolutivo para cada um dos recursos, é usada como o paradigma para se compreender o efeito devolutivo em aspecto geral. E aí aqui começa a morar um problema, que é saber o seguinte, quais questões, e questões vocês sabem que é um ponto de fato ou de direito controvertido, são devolvidas por conta da profundidade do efeito devolutivo. Além disso, a gente viu que o 1013, parágrafo 3º, traz a regra que prevê a possibilidade de ampliação do julgamento, da apelação, quando a causa estiver em condições para julgamento imediato e tudo mais. Significa dizer o seguinte, aqui, sobretudo nesse ponto, que o tribunal vai além do que foi impugnado. Imagina que o tribunal extingue, o juiz de primeiro grau extingue a ação por falta de interesse de agir, ou falta de legitimidade. Só que
aquela demanda não necessita de maior instrução probatória, porque tudo que precisava ser provado mediante o documento já está posto nos autos. O sujeito que foi considerado parte legítima recorre e diz o seguinte: olha, tribunal, eu sou parte legítima e eu acho que você deve julgar o mérito dessa demanda, ou eu acho que deveria ter sido julgado o mérito da demanda em primeiro grau. Por força do artigo 1013, e vamos pegar o 1013 para ler junto, vai dizer o seguinte: a apelação devolverá ao caput do 1013, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Acabamos de falar isso. Parágrafo 3º. Eu vou falar do parágrafo 3º, depois a gente volta para o segundo e para o primeiro. Só para eu terminar o raciocínio. Parágrafo 3º. Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, ou seja, o que se extrai disso é que eu não necessito de maior dilação probatória, o tribunal deve decidir desde logo o mérito. Quando? Inciso 1. Reformar a sentença fundada no 485. Acabei de dizer para vocês, o 485 é o artigo que regula as hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito. Se, eventualmente, o processo foi extinto sem resolução de mérito em primeira instância e aquela determinada demanda não exigiria maior instrução probatória, ou todos os fatos controvertidos já estariam suficientemente comprovados, poderia o tribunal se valer dessa regra instituída pelo parágrafo 3º, inciso 1, e dizer o seguinte: olha, o processo em primeiro grau foi extinto sem resolução de mérito, por ilegitimidade. Só que eu estou vendo que não tem ilegitimidade aqui, mas eu não vou anular a sentença, devolver para primeiro grau, para o juiz proferir a sentença de primeiro grau, para daí depois eu só fazer o controle de mérito numa futura apelação se vier. O que o código faz? O código, entre aspas, e grosseiramente falando, ele cria um atalho e fala para o tribunal: tribunal, você recebeu a apelação da sentença sem resolução de mérito? Então já julga o mérito, você pode julgar. Se tiver condições de fazer isso, se você entender que não precisa produzir prova, julga o mérito. Inúmeras discussões sobre a constitucionalidade ou não desse dispositivo, se há ou não supressão de instância, se há ou não quebra da isonomia, porque determinados casos não submetidos a essa regra possuem 2 graus de jurisdição, de ampla revisão de fatos e de direito, e se essa regra for aplicada, o sujeito só tem direito ao recurso especial, extraordinário. Inúmeras discussões aqui, mas o que importa para vocês compreenderem é a aplicação da regra. Inciso 2. Se a sentença... Vamos reler o que fala o parágrafo 3º. Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir. Acabamos de usar o exemplo do juiz que julga menos do que deveria ter julgado porque deixa de apreciar um pedido. Exemplo clássico: sentença infra petita, sentença que decide menos do que deve decidir. Desrespeita a congruência. Eu recorro dizendo o seguinte: olha, o vício de congruência é um vício que torna nula a decisão. Então eu peço para o tribunal, decrete a nulidade da decisão recorrida. Só que o tribunal vai lá e fala o seguinte: olha, a decisão de fato é infra petita. Você só teve julgado o pedido de dano material e faltou de dano moral. Só que eu não vou devolver para a primeira instância. Já que está tudo comprovado, já que não precisa mais de dilação probatória, o processo está apto a ser julgado no mérito, então eu estou decretando a nulidade da decisão de primeiro grau e, ato contínuo, estou julgando o pedido de dano moral. Ou seja, houve decisão de mérito, a primeira hipótese era 485, decisão de extinção sem resolução de mérito. Houve decisão de mérito no inciso 2? Houve. O problema é que ela violou essa decisão de mérito, o princípio da congruência. Violando o princípio da congruência, pode ocorrer a nulidade da decisão. Nessas situações,
tribunal está autorizado, por força do inciso 2, a adentrar naquilo que faltou da decisão ou naquilo que sobejou a decisão. É óbvio que a violação ao princípio da congruência, ele pode se manifestar de algumas formas. O juiz pode julgar fora do pedido. O juiz pode julgar mais do que se pediu. Ou o juiz pode julgar menos. A questão é, o tribunal está autorizado a atuar em qualquer forma dessa decisão, em qualquer forma de violação à congruência. Se o juiz deu mais do que foi pedido, o tribunal anula aquilo que sobejou, a maior. Se o juiz deu fora do pedido, o tribunal anula para devolver para os limites do pedido. E se o juiz deu menos, o tribunal anula para dar o que foi pedido. Para dar ou para julgar o que foi pedido. Ele pode dar ou não pode dar. Tranquilos? Inciso 3. Constatar a omissão no exame de um dos pedidos. Acabamos de falar. Hipótese em que poderá julgá-lo. Ou seja, eu preciso detectar que aquele pedido que não foi analisado em relação a ele foi omisso, ou seja, não foi julgado, aquele pedido não demandaria maior produção probatória, ou estaria apto a ser julgado, a regra se aplica. Inciso 4. Decretar a nulidade da sentença por falta de fundamentação. Vocês já devem ter estudado fundamentação. Parágrafo 1º do artigo 489, ele institui uma série de previsões que sinalizam que tipo de decisão é considerada não fundamentada. Então, uma decisão que não atende aos requisitos estipulados pelo parágrafo 1º é considerada não fundamentada. O que o Código visa instituir aqui? Ele quer impedir que decisões não fundamentadas gerem nulidade no tribunal e devolução do processo à primeira instância para julgamento. Então, diante da nulidade por falta de fundamentação, o próprio tribunal já entra no mérito e resolve o problema. É até uma segurança também, né, professor, porque o CPC de 2015, ele permite a questão das cláusulas gerais. Na fundamentação, ele prevê que o juiz, na verdade, quando ele invocar a cláusula geral, ele precisa explicar de que modo a cláusula geral tem incidência naquele caso concreto. Qual que é o suporte fático. Ah, violou a boa-fé. Tá bom, mas de que forma se violou a boa-fé? De que forma a boa-fé se aplica naquele caso? É boa-fé objetiva? De que forma e tal? Invocar conceitos jurídicos indeterminados sem explicitar a densidade dele no caso concreto é não motivar. Imagina o seguinte, vamos pegar, tem um exemplo da boa-fé, mas vamos pegar outra cláusula geral que é normalmente invocada, interesse público. Todo dia o interesse público é invocado para alguma coisa. Caiu o teto, interesse público. A questão é o seguinte, o conceito de interesse público, além de ele estar passando constantemente por uma revisão da doutrina, especializada nessa análise, ele é uma cláusula geral que a gente vê no dia a dia que vale tudo, com base no interesse público. A invocação do interesse público ele serve para guiar determinadas opções judiciais que não necessariamente são pautadas no conceito ou na densidade que o interesse público teria naquele caso concreto. Por quê? Por falta de fundamentação ou explicitação de que modo se manifesta o interesse público naquela situação. Então, isso é relevante, assim, os conceitos jurídicos indeterminados, e é positivo que o Código traga isso, embora a operatividade, assim, desse artigo, enfim, seja questionável. Uma questão das decisões genéricas. Decisão genérica, decisão que invoca... Todas as causas de nulidade da decisão por vício de fundamentação, então você vai pegar o 489, parágrafo 1º, e vai analisar aquele rol e vai perceber que se alguma situação dali se constatar, significa que a decisão não é fundamentada. E o vício de fundamentação, o próprio Código diz isso, é uma causa de nulidade da decisão. Então, se a decisão estiver viciada por um problema de fundamentação, o que o tribunal pode fazer diante de um recurso é superar o vício, desconstituir a decisão e já julgar o mérito. Tranquilos? Vamos ver que horas são? 10 para as 9. Vamos só encerrar efeito devolutivo e a gente já passa para as
as outras questões. Bom, e aí a ideia que eu ligada a efeito devolutivo, as principais ideias são essas. Fiquem atentos a outros aspectos do 1013. O parágrafo 1º ele diz o seguinte: serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado. O que significa isso? Significa o seguinte, que dentro, eu falei para vocês da teoria dos capítulos da sentença, e que eu devolvo para o tribunal somente aquilo que eu impugnei. Então, dentro da profundidade do efeito devolutivo, o parágrafo 1º me diz isso, estão inseridas todas as questões suscitadas e debatidas, ainda que não solucionadas, mas desde que atinentes ao capítulo impugnado. Se eu impugnei o pedido de dano material, só vai retornar para o tribunal as questões debatidas e suscitadas, mas decididas ou não, através atinentes ao pedido de dano material. Uma questão relativa ao dano moral, tal, não pode subir, não pode ser apreciada pelo tribunal porque não foi impugnado. O parágrafo 1º ele estipula em regra a amplitude dessa profundidade do efeito devolutivo. Em regra. Óbvio que a gente viu que no parágrafo 3º ela vai um pouco além. Parágrafo 2º. Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá para o tribunal o conhecimento dos demais. Aqui existe uma questão que é relevante. Se eu entender que o problema aqui, que o conceito utilizado aqui de fundamento é de causa de pedir, ou seja, eu utilizo duas causas de pedir para o mesmo pedido e o juiz só analisa uma, eu preciso observar a seguinte situação. Isso aqui é uma coisa técnica e tem que tomar cuidado, embora acho difícil cair numa prova de concurso, porque é muito específico e tal, o raciocínio, mas também não posso omitir de vocês. Quando eu formulo uma ou mais causas de pedir para o mesmo pedido, qualquer uma delas que for acolhida gera o mesmo resultado, não é isso? Eu tenho um único pedido, que é dano material. Só que existem 3 causas de pedir que levam a esse dano material. Qualquer uma que for acolhida, para mim, eu estou satisfeito porque é esse o que eu quero. A questão é o seguinte. Para o réu, surge uma consequência. Porque ele precisa impugnar tantas quantas forem as causas de pedir. Se eu trago 3 causas de pedir, ele impugna as 3. O juiz, ao refutar as causas de pedir, ele precisa refutar as 3. Porque todas autonomamente levam ao mesmo resultado. Então o que o código quer dizer aqui é o seguinte, que quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal conhecimento das demais. A questão é que depende da forma como essas causas de pedir ou essas matérias de defesa são estipuladas, porque pode voltar para o tribunal, mas o tribunal pode analisar autonomamente cada uma delas para chegar no resultado final. Isso. A ideia é essa. Tranquilos? Vamos fazer a pausa? Ótimo.